Paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, a você que chegou aqui pela primeira vez, creia que o Senhor tem uma palavra ao seu coração. Eu me chamo Andréia, sou a missionária Andréia Rodrigues. Estou aqui todos os dias para trazer a palavra do Senhor e também no final do dia uma oração ao seu coração, à sua família, em nome de Jesus. Eu peço que você se inscreva aqui nesse canal, curta os nossos devocionais, compartilhe com seus amigos, para que esse canal venha crescer e a palavra do Senhor ser cada vez mais propagada por todo esse mundo. Amém? Eu agradeço por você estar aqui conosco. E nessa hora, então, eu te convido a abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Mateus 14, 22. O título diz: Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aleluias! Vamos orar. Senhor Deus, eu lhe peço perdão pelos meus pecados e que nessa hora não seja eu a falar, mas o teu Espírito Santo. Muito obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado irmão, minha amada irmã. Louvado seja Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá de nós podermos meditar em Sua palavra, alimentar a nossa alma, fortalecer o nosso espírito para que nós possamos prosseguir, aleluias, prosseguir junto do nosso Senhor Jesus Cristo, perseverando até o fim. Porque a Bíblia diz, que aquele que perseverar até o fim, este sim será o quê? Será salvo. Então nós precisamos alimentar a nossa alma com a palavra de Deus para a gente ter forças, irmãos, forças para vencermos a nossa carne, para vencermos as tentações, para vencermos as dificuldades, os medos, tudo aquilo que vem para trazer confusão na nossa mente, para trazer angústia ao nosso coração. Então, não deixe de se alimentar da palavra de Deus. Assim como nós precisamos do alimento físico, material, nós dependemos da palavra de Deus para nós nos fortalecermos na presença de Deus, para a gente não se afastar dos caminhos do Senhor. E hoje, então, nós temos essa palavra grandiosa, que traz um grande ensinamento para nós. Havia uma situação onde ali os discípulos se viram em meio a uma tempestade no mar, a uma ventania, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas.
né? E a gente pode remeter essa situação à nossa vida. Quantas vezes não estamos no meio, né, de uma situação turbulenta, uma situação onde nós somos açoitados, onde a gente já não sabe mais o que fazer, porque se a gente parar para refletir, né, como que foi essa situação dos discípulos ali no meio daquelas águas, era isso que estava acontecendo, eles já não sabiam mais o que fazer. E quando chegou na quarta vigília da noite, dirigiu-se o quê? Jesus para eles, aleluias, caminhando por cima do mar, né? Quando então eu creio eles já desesperados, né, ali com um medo terrível, surge o Mestre para salvá-los, irmãos. E não é diferente na minha vida e na sua. Às vezes a gente está numa situação tão difícil, mas de repente tudo aquilo se resolve. Aleluias! E a gente fica até assustado. Tamanha bênção, né, que chega. Então, irmãos, vamos continuar firmes, aleluias, crendo, né, que o Senhor vai aparecer aí, olha, na sua causa, nessa situação que você está atravessando, que está te trazendo angústia, que está te trazendo medo. Aleluias, creia que o Senhor vai vir, assim como ele veio sobre as águas ali para socorrer os seus discípulos. E aí no versículo 26, os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aleluias! Quando você receber, meu irmão, minha irmã, essa vitória que você está precisando aí, que você está clamando, não se assuste. Não ache que foi por acaso ou que, né, que foi um acontecimento da vida mesmo, não. Creia que foi Jesus que apareceu de repente mesmo. Ele aparece de repente e nos entrega a vitória, amém? E às vezes a gente até se assusta, mas ele diz para nós: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Guarda essa palavra, meu irmão, minha irmã, no seu coração. Tem de bom ânimo, não temais, sou eu. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, né? Pedro, então, no primeiro momento, ele duvidou. Ele duvidou de que fosse o mestre mesmo que estivesse chegando. Irmãos, e quantas vezes a gente clama, clama, clama ao Senhor. E quando vem a vitória, a gente não dá glórias a Deus. A gente acaba em meio, né, àquela vitória, aquela alegria, a gente nem se dá conta de que foi a resposta da oração que a gente estava fazendo, que foi o Mestre que chegou para nos entregar a vitória. E a gente duvida às vezes também que tenha sido o Senhor. Mas não vamos fazer assim, não vamos fazer como Pedro fez, de duvidar. Mas ainda assim, o Senhor falou: vem. Só que Pedro, na hora que ele sentiu o vento forte, ele teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. Né? Então, quer dizer, ao invés dele olhar firmemente ali para Jesus e ir caminhando até ele, ele olhou para o vento, ele olhou para a dificuldade. Então, meu irmão, minha irmã, não olhe para a dificuldade. Olhe para Jesus, olhe para o tamanho do seu Deus. Não fique olhando, né, para A nem para B, para a esquerda, para a direita. Não, olhe para o céu, olhe para o Senhor e continue andando até você tocar o Mestre. Aleluias. E aqui então, olha, versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Né? Então, irmãos, o Senhor, Ele quer que nós coloquemos a nossa fé em ação e que nós não duvidemos, né? Para a gente alcançar aquilo que Ele tem para nós.
Aleluias. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aleluias, né? Quando Jesus chega na nossa causa, quando Jesus chega na nossa situação, o vento se acalma. Vamos então guardar essa palavra, né, no nosso coração. Vamos colocar essa palavra em prática, né? Essa palavra onde a gente aprende que precisamos ter fé e não duvidar. E também que a gente aprende, né, que em meio à multidão de problemas, em meio à situação terrível que você possa estar atravessando, o Mestre vai aparecer para te socorrer, amém? Receba isso da parte de Deus e agradeça ao Senhor, porque somente Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Não duvide. O Mestre fala para nós, né? Não desanime, tem de bom ânimo, não temais. Aleluias, Ele vai entrar no seu barco e o vento vai se acalmar. Amém, meu irmão? Nesse momento, então, eu quero fazer uma oração, entregando a sua vida nas mãos do Senhor, pedindo a Ele que entre no seu barco e que acalme toda a tempestade que você está atravessando. Senhor Deus e Pai, nesse momento grandioso, onde nós recebemos a palavra do Senhor, Pai querido, eu te peço que perdoe os meus pecados, minhas falhas. Pai, que o Senhor possa ouvir a cada um que nesse momento está aí clamando a Ti, está aí junto comigo, Pai, elevando o seu pensamento ao Senhor, crendo que o Senhor vai entrar, aleluias, na situação dele e vai resolver, porque o Senhor é Deus. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor cuida de nós. Basta que nós clamemos, o Senhor não rejeita o nosso clamor. E nessa hora, Pai, eu clamo a Ti, para que o Senhor entre, meu Deus, na situação, Pai, desse irmão, dessa irmã. Pai, que o Senhor possa atender, meu Deus, o clamor deles. Que o Senhor entre, Pai, nessa ventania, nessa multidão de problemas que essa pessoa está atravessando e acalme o mar, Pai, em nome de Jesus. E já te agradeço, porque eu sei que o Senhor está nos ouvindo pela tua misericórdia e graça. E eu sei que o amor do Senhor é infinito sobre todos nós. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que tens feito e por tudo que ainda irás fazer. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã, que vocês recebam essa palavra da parte de Deus e continue confiando no Senhor. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a mim e a minha família. E até amanhã, se Deus assim permitir.